Jornal Nacional. Tempestades de neve atingem 22 estados americanos. Paralisam o nordeste do país. E 100 milhões de pessoas enfrentam temperaturas abaixo de zero. A polícia francesa apreende uma câmera que estava presa ao capacete de Michael Schumacher na hora do acidente de esqui. E fãs prestam homenagens no dia do aniversário de 45 anos do ex-piloto. A polêmica dos simuladores de direção nas autoescolas. A falta de regulamentação da lei pode suspender a emissão de carteiras de motorista em vários estados. A obesidade aumenta nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Para fugir das indenizações, condomínios trocam empregados fixos por terceirizados. E no país da Copa do Mundo, a bola começa a rolar pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A partir de agora, quem começar o processo para tirar carteira de motorista será obrigado a ter aulas em simuladores de direção. O Departamento Nacional de Trânsito afirma que a medida serve para melhorar o aprendizado. Mas a medida, além de encarecer o preço das aulas, vem causando polêmica em vários estados. Parece um videogame, mas é o treinamento virtual para tirar carteira de motorista. O aluno vai aprender a usar os pedais, passar as marchas antes de ir para a rua. Dirigir, assim, dá muito mais segurança para a gente. Se a pessoa teve mais dificuldade em algum trecho, por exemplo, noite, chuva ou neblina, a pessoa pode refazer a aula, pode assistir sua aula depois e treinar. O controle de presença é feito por biometria e uma câmera filma tudo o que o aluno faz. Os dados são enviados para o Detran e ficam armazenados por 5 anos. O uso do simulador vai ser obrigatório apenas para quem for começar o processo de habilitação agora em 2014. A exigência é que o aluno faça pelo menos 5 aulas com o equipamento. E com isso, tirar carteira de motorista deve ficar 15% mais caro. Aqui em Minas Gerais, o preço de cada aula no aparelho varia entre R$ 45 e R$ 80 reais. Fica mais dispendioso, porque para tirar a carteira já é caro. O uso do simulador deveria ter começado em junho de 2013, mas na época, donos de autoescolas alegaram que não tinham como se adaptar a tempo. Mas até hoje, a maioria dos centros de condutores não oferece o serviço, segundo o sindicato da categoria. Os aparelhos custam em média R$ 40 mil. Para driblar o alto custo, algumas autoescolas de São Paulo decidiram compartilhar o equipamento. No Rio, o Detran também já regulamentou a lei, o que ainda não ocorreu em muitos estados. Entre eles estão o Amazonas, Ceará, Pernambuco, Piauí, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o Detran pediu o adiamento da obrigatoriedade pelo atraso na entrega dos equipamentos, mas não foi atendido. Nós temos alguns Detrans que estão com dificuldade tendo em vista a questão técnica, falta de biometria, falta de armazenamento das imagens das aulas de simulador e também falta de uma legislação regionalizada. O Denatran reconhece a demora, mas acredita que não irá atrasar a vida dos alunos, já que eles só começarão a usar os simuladores depois das aulas teóricas, o que deve levar mais de 45 dias. Tempo suficiente, segundo o órgão, para que todos os estados regulamentem a lei. Caso contrário, o Ministério Público poderá ser acionado. Até lá, ninguém poderá obter a carteira de motorista. No fim do mês, o Denatran começará uma visita técnica aos estados. Um acidente deixou 3 mortos e 12 feridos na Via Dutra, que liga Rio a São Paulo, hoje de madrugada. Esta van bateu na traseira de um caminhão que transportava farinha, próximo ao Jardim América, subúrbio do Rio. O motorista e 2 passageiros morreram na hora. Entre os feridos, o caso mais grave é o de um jovem de 16 anos que teve fraturas no rosto e passou por cirurgia. Também na Via Dutra, a polícia apreendeu 2 toneladas de maconha. Os policiais pararam o trânsito perto de Guarulhos, cercaram o caminhão-baú e renderam o motorista, que foi preso em flagrante. Ele contou à polícia que recebeu a droga na cidade de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, e que seria distribuída na Grande São Paulo. No Rio foi presa uma peruana suspeita de fazer parte de uma quadrilha que rouba malas de turistas. Rosário del Pilar Bocanegra
É, segundo a polícia, uma das 2 mulheres flagradas pelas câmeras de segurança de um hotel. Elas fingem ser hóspedes. Uma delas pega uma mala no carrinho. Depois, saem sem que ninguém perceba. E em outro hotel, as 2 mulheres e um homem de camisa branca se aproximam do balcão, afastando um hóspede da bagagem. O homem do grupo pega uma bolsa e vai embora. Um casal ainda está sendo procurado. A corte responsável pelos direitos humanos da Organização dos Estados Americanos pediu melhorias no Presídio Central de Porto Alegre. O tribunal solicitou medidas de segurança e a redução do número de presos na cadeia. 4.500 homens estão no presídio. A capacidade é de pouco mais de 2.000 detentos. Outra solicitação é assegurar condições de higiene e tratamento médico adequados aos presos. A corte deu um prazo de 15 dias para que as medidas sejam cumpridas. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul diz que ainda não foi notificada oficialmente e que a situação no Presídio Central será resolvida até o fim do ano. E a Polícia do Maranhão agora informa que vai intensificar a segurança no complexo penitenciário de Pedrinhas, em São Luís. Em menos de 24 horas, 2 presos foram mortos e um fugiu. O preso que fugiu trabalhava na faxina do presídio e aproveitou o descuido de um vigilante que, segundo a polícia, abandonou a guarita sem autorização. A segurança não percebeu nada, apesar da presença da Força Nacional e do Batalhão de Choque da PM. O complexo de Pedrinhas ainda registrou ontem 2 assassinatos. Hoje a Polícia Militar se reuniu com a direção do presídio para definir novas estratégias para melhorar a segurança em Pedrinhas. Para a polícia, a falta de estrutura física e a fragilidade nas revistas feitas pela empresa terceirizada de vigilância, que atua no interior da penitenciária, são os maiores problemas por aqui. O que está faltando são as empresas particulares fazer a vistoria adequadamente. Em nota, o governo do estado disse que ainda havia espaços no complexo que não tinham o reforço da Polícia Militar. Informou ainda que o funcionário que se ausentou da guarita foi afastado e que no ano passado outros 270 monitores terceirizados foram desligados. Durante o dia, nossa equipe flagrou guaritas vazias e presos circulando tranquilamente pelo pátio do presídio, bem perto de um muro em que a cerca de proteção está toda danificada. Primeiro passo, fechá-lo em suas devidas celas. Vai ser feito o conserto de todas as portas. Vamos também intensificar mais a vigilância em cima da área que é descoberta lá do presídio. No início da tarde, o Batalhão de Choque e a Força Nacional fizeram uma nova vistoria nas celas e encontraram uma pistola calibre 380 com munição e aparelhos celulares. No ano passado, 60 presos foram assassinados em presídios do Maranhão. O calor amanhã diminui um pouco no sudeste, mas as temperaturas continuam acima da média na região. O sábado ainda será muito quente no norte, nordeste e centro-oeste. Na madrugada, mínima de 24 graus em Salvador. A única capital que terá temperatura baixa à tarde será Curitiba, com máxima de 21 graus. Em São Paulo, não vai fazer tanto calor quanto hoje. Mesmo assim, a máxima deve ser de 28. No Rio, a temperatura também não sobe tanto, pode chegar aos 34 graus. O sábado será de tempo firme no Rio Grande do Sul e nesta área entre o Rio de Janeiro, Goiás e o norte do Ceará. A frente fria que provocou temporais no sul, amanhã segue para o litoral de São Paulo. Mas o volume de chuva ainda pode ser alto entre o Paraná e Santa Catarina. Com o vento soprando do mar, pode chover em São Paulo, principalmente no leste do estado. Chove forte também do oeste de Mato Grosso ao Amazonas e entre o Tocantins e o Piauí. Vamos ver como fica o tempo no domingo em algumas capitais. O dia será ensolarado em Porto Alegre. Em São Paulo, sol entre nuvens e chuva rápida. No Rio e no Recife, máximas de 30 graus. No Rio, a temperatura chegou hoje aos 40 graus. E apesar do forte calor na região sudeste, muitas cidades enfrentam o desabastecimento de água. De balde vazio, Dona Olívia percorre a rua onde mora, atrás do que já se tornou uma raridade por aqui. A água é só no balde. Só no balde, só no balde. Quem tem um pouco, compartilha com quem não tem nada. A água doada pelo vizinho é para garantir o banho de Dona Albertina, 102 anos e bom humor
para enfrentar o problema. Espero que ela venha antes de eu ir embora. Os moradores dizem que a água não chega, mas a conta não falha. E não é barata. Na casa de Dona Albertina, quase R$500. Ultimamente, a vida por aqui depende dos caminhões-pipa e de galões de água potável. Ai, tem que pegar água porque aí não tem nem água para beber. Há 2 semanas, as torneiras dessas casas, nessa rua do subúrbio do Rio, estão secas. Falta água para tudo, para beber, para tomar banho, para lavar louça. A situação é tão crítica por aqui que os moradores tomaram uma decisão. Resolveram instalar um banheiro químico na rua para toda a vizinhança. Nós estamos pagando aí R$250 por semana, arrecadando aqui dos moradores. E o jeito é deixar a vergonha de lado. Mas é muito constrangedor. Você abriu a porta, tá no meio da rua, né? O ano novo começou assim para quem vive em 9 bairros do Rio e da região metropolitana. Até para quem mora de frente para o mar. O PTU é muito caro, que é um dos metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro, e a gente não tem água. Em Cabo Frio, na região dos Lagos, a cidade passa de 200 mil para 1 milhão de habitantes no verão. E não há água para todo mundo. Outras 5 cidades da região enfrentam o desabastecimento. E no litoral de São Paulo, falta água em 4 cidades: Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. No verão de torneiras secas, um simples banho se torna um luxo. O que eu faço com água mineral? Tomo banho, escovo os dentes, faço o meu cafezinho. A SEDAI, Companhia de Abastecimento do Rio, declarou que são, na maioria, problemas pontuais e que obras estão sendo feitas para melhorar o serviço. A Prolagos, que distribui água na região de Cabo Frio, atribui a falta d'água ao aumento de consumo nesta época do ano. E a Sabesp, Companhia de Abastecimento do Estado de São Paulo, disse que os problemas são isolados, mas que também ocorrem pelo excesso de consumo. Uma nevasca atingiu 22 estados americanos. A região Nordeste foi a mais atingida. E os correspondentes Júlio Mosquera e Lúcio Rodrigues acompanharam esse dia em Nova York, em que Nova York sofreu muito com o frio. As tempestades de neve afetaram 100 milhões de pessoas. Aeroportos suspenderam pousos e decolagens. Mais de 4 mil voos foram cancelados no país de ontem para hoje. E como ocorre sempre depois de uma nevasca, os acidentes de carros se multiplicaram por causa das pistas escorregadias. A neve começou a chegar com mais força no início da noite e caiu durante toda a madrugada. De manhã, o resultado foi este: a paisagem de Nova York tomada pelo branco da neve, que em alguns lugares chegou a acumular 30 centímetros. E as aulas nas escolas tiveram que ser suspensas. O prefeito de Nova York pediu que os pais evitassem levar os filhos para brincar na neve, porque a sensação térmica era de menos 20 graus Celsius. Mas nem todos levaram o conselho a sério. Muitos foram obrigados a encarar o frio. O caso de Christian Romero. Passou o dia retirando a neve de frente da escola. Alguém tem que trabalhar, disse conformado. Lopes também teve um dia duro de trabalho. Só me lembro de pegar um frio assim em Nova York quando era criança. 22 estados do meio oeste e nordeste dos Estados Unidos foram atingidos pelas tempestades. Em Chicago, o garoto aproveitou a tempestade de neve para faturar algum dinheiro. Em Boston, não havia muito o que fazer. Nevou tanto que a cidade praticamente parou. A sensação térmica nas ruas foi de menos 29 graus Celsius. E durante esta madrugada, a temperatura deve cair ainda mais no nordeste dos Estados Unidos, com a chegada de uma nova frente fria. Veja a seguir, um estudo revela o aumento da obesidade nos países em desenvolvimento, como o Brasil. A polícia francesa apreende uma câmera que estava presa ao capacete de Michael Schumacher na hora do acidente de esqui. E fãs prestam homenagens no aniversário do ex-piloto. As autoridades policiais apreenderam uma câmera que estava no capacete do heptacampeão mundial Michael Schumacher no momento do acidente do último domingo. Hoje, o alemão completou 45 anos e recebeu muitas homenagens. Os fãs chegaram cedo, a maioria deles italianos. A Ferrari ofereceu vans para trazê-los até Grenoble. Cada um dos 300 torcedores, à sua maneira, fez uma homenagem ao heptacampeão mundial. Um bandeirão, faixas.
Nesta aqui, Dona Marina, de 60 anos, mostrou o autógrafo de Schumacher, conseguido no ano passado. Ela não se conteve e chorou ao falar do ídolo que a fez gostar de Fórmula 1. Uma coisa que hanno in tanti questo sentimento per Schumacher. Até a fachada do hospital foi utilizada para transmitir apoio ao ex-piloto. A ideia foi de um artista plástico alemão. A mensagem diz: Schumi, fique forte e continue lutando. As manifestações emocionaram a família, que afirmou na página oficial de Schumacher na internet ter ido às lágrimas com todo esse carinho, que não se limitou a Grenoble. Fãs na cidade natal de Schumacher, a pequena Kerpen, lembraram do aniversário. E pilotos do mundo inteiro usaram as redes sociais para se manifestar. Felipe Massa postou uma foto dele ao lado de Schumacher e disse: "Feliz aniversário, meu irmão. Seja forte." Rubens Barrichello divulgou uma foto antiga tirada do cockpit de Schumi, ainda na época da Ferrari, e mandou força. Nesta sexta-feira, o filho de Schumacher, Mick, de 14 anos, que esquiava com o pai, prestou depoimento à polícia francesa. E um canal de TV francês divulgou que os policiais têm em mãos um vídeo que pode explicar como e por que ocorreu o acidente. Segundo a reportagem, Schumacher carregava uma câmera exatamente igual a esta, presa ao capacete. Ela foi recolhida pelo filho do ex-piloto. Inicialmente, a família teria se recusado a entregar a câmera, alegando direito à privacidade, mas acabou concordando pela necessidade de se esclarecer o que aconteceu. Foi enterrado hoje o corpo da jovem brasileira morta ontem num atentado à bomba no Líbano. Malak Zawi, de 17 anos, e a madrasta estavam entre as 5 vítimas do carro-bomba que explodiu num subúrbio de Beirute. O pai dela, Ali, disse que aceita a vontade de Deus, mas responsabilizou os inimigos do Líbano pela violência. 11 pessoas morreram hoje em confrontos durante protestos no Egito. Simpatizantes da Irmandade Muçulmana foram às ruas em muitas cidades para exigir a libertação do ex-presidente Mohamed Morsi, deposto em julho do ano passado. Mais de 120 manifestantes foram presos. Semana passada, o governo militar passou a considerar a Irmandade como um grupo terrorista. E este mês, uma nova Constituição que proíbe partidos políticos com base religiosa será submetida a um referendo popular. A Marinha da Itália recolheu nas últimas 24 horas mais de 1.000 imigrantes que tentavam chegar de barco ao país. Navios da Marinha interceptaram 5 barcos lotados. A maioria é de pessoas que saem da África e do Oriente Médio. Segundo o governo italiano, o número de imigrantes ilegais triplicou no ano passado por causa de conflitos nessas regiões. Um estudo divulgado hoje na Grã-Bretanha revelou um dado preocupante. A população de países em desenvolvimento, como o Brasil, é a que mais engorda no planeta. A medida da cintura é o sinal. Precisamos assumir. Estamos acima do peso. E isso não é privilégio nosso. 1 em cada 3 habitantes do planeta está com sobrepeso ou obeso. Mas isso não é para fazer a gente achar que estamos iguais a todo mundo. Os países em desenvolvimento, como o Brasil, são os que mais engordam. Desde 1980, a quantidade de pessoas acima do peso quadruplicou. Isso é o que diz um estudo publicado hoje na Grã-Bretanha. O estudo mostra que o aumento da obesidade coincide com o aumento da renda nos países em desenvolvimento e com a mudança nos hábitos alimentares. Menos raízes, menos cereais. Mais gordura, mais carne, mais açúcar, mais produtos industrializados. O sobrepeso já é um indício de que a pessoa está exposta a ter tudo isso. Excesso de gordura no fígado, que pode levar a uma hepatite aguda por gordura ou até a cirrose do fígado. Tem uma incidência de depósito maior de gordura nos vasos e, consequentemente, doenças cardiovasculares. Tantas consequências assim nós até conhecemos. Afinal, no Brasil, mais da metade dos homens e 48% das mulheres estão fora das medidas. Mas daí a evitar a gordura. Gosta de fritura, né? Óbvio, quem não gosta de fritura? Mas você sabe que isso faz mal. Sei. Quantos anos você tem? Eu tenho 12. Então não precisa controlar ainda, né? Não precisa. Ah, mas precisa. Eu tô proibido de comer gordura e fritura.
Só sorvete. Não, sorvete não também, mas de vez em quando um sorvetinho não vai me matar também, né? Com esse calor, dá vontade mesmo de tomar um sorvete. Mas a gente até se assusta quando vê a quantidade de calorias. Ter empregados próprios ou terceirizados é uma grande dúvida para quem vive em condomínios. O repórter César Menezes mostra o que os moradores levam em conta na hora de fazer essa escolha em São Paulo. Antônio Carlos limpa o prédio como se fosse dele. O seu Márcio chama os moradores pelo nome e ganhou até presente de Natal. O funcionário mais novo aqui tem 4 anos de carteira assinada, o mais antigo, 19. Você conhece um pouco da vida deles, eles vão conversando, eles conhecem um pouco da nossa. E aí eu acho que isso gera uma segurança e um comprometimento também. Deles para a gente, da gente para eles, né? Os salários dos 6 funcionários consomem metade da arrecadação do condomínio, mas os moradores pagam porque preferem ter um grupo fixo a ver um rosto diferente a cada dia. Para eles, evitar a rotatividade aumenta a segurança. Se o condomínio fica mais protegido dos perigos externos, por outro lado, tem que conviver com riscos que existem aqui mesmo, do lado de dentro dos muros. Demitir um funcionário com 20 anos de casa, por exemplo, é uma decisão cara. A síndica teve que fazer isso há 6 anos e pagou R$25 mil de indenização para o zelador antigo. Para evitar gastos como esse, grande parte dos 40 mil condomínios de São Paulo decidiu terceirizar os serviços. Comparado com a despesa de um prédio que tem funcionários antigos, o contrato de conservação fica mais barato. Mas é preciso escolher bem e investigar a empresa. Tirar certidões da Receita Federal, do Fórum Trabalhista, Fundo de Garantia, INSS, porque se não faz isso, depois o passivo fica todo para o prédio. Segundo ponto é pesquisar o trabalho dessa empresa, conversar com outros síndicos, visitar outros condomínios para saber se os funcionários estão bem asseados, estão bem uniformizados, se não tem rotatividade de mão de obra. Aparecida acompanhou a mudança no prédio onde mora. A primeira empresa não deu certo. Os funcionários faltavam, eram substituídos toda semana. O condomínio fez uma nova escolha e agora está satisfeito. Até o momento nós não estamos tendo problema nenhum. Está ótimo. Muito melhor do que 9 anos atrás, quando eu vim morar nesse condomínio. Daqui a pouco, a venda de automóveis em 2013 no Brasil cai pela primeira vez em 10 anos. O governo anuncia que o superávit primário, a economia para pagar os juros da dívida pública, foi acima da meta. E a discussão sobre a legalidade da cobrança de pedágio em terras indígenas. O governo anunciou hoje que cumpriu a meta do superávit primário, a economia feita para pagar os juros da dívida. O número é parcial e foi antecipado para acalmar o mercado. O ministro da Fazenda fez questão de anunciar quase um mês antes do esperado o resultado do superávit primário, a economia que o governo faz ao longo do ano para pagar juros da dívida pública. Nós antecipamos o resultado para abaixar a ansiedade, né? Porque como havia alguns analistas que diziam que nós não íamos cumprir o fiscal, etc., de modo que isso vai acalmar aqueles que estavam os nervosinhos aí. E segundo o ministro, o governo cumpriu a meta que foi definida. Queria começar o ano dando boas notícias do ponto de vista fiscal. O governo central cumpriu o compromisso de fazer um resultado fiscal, um superávit primário acima de 73 bilhões para o ano de 2013. Na verdade, nós fizemos um pouco a mais, fizemos algo como 75 bilhões. Esse resultado fiscal de 2013 foi conseguido com a ajuda de receitas extraordinárias, que não se repetem sempre, como os 15 bilhões de reais que o governo recebeu pelo leilão do campo de petróleo de Libra, no pré-sal, e o dinheiro que veio do Programa de Parcelamento de Dívidas Tributárias, o REFIS, que arrecadou cerca de 20 bilhões de reais. Para esse especialista em contas públicas, o risco é o aumento constante das despesas do governo. O governo vem aumentando as suas despesas correntes. E o ideal seria que ele estivesse aumentando os investimentos, que são as obras, a aquisição de equipamentos. Então, na realidade, é isso que deveria ser conciliado. Então, eu acho que essas mágicas fiscais, o que acabam levando é a perda da credibilidade das contas nacionais.
O ministro não quis dizer quanto o governo pretende economizar neste ano. Isso só será definido no fim do mês, mas afirmou que as receitas do governo estão crescendo e as despesas sendo controladas. Nós estamos numa trajetória positiva da economia brasileira, melhoria do investimento, do emprego, do consumo, não é? Do investimento, das concessões, tudo isto vai convergir no sentido de que tenhamos um 2014 melhor do que 2013. A cotação do dólar cedeu depois de fechar ontem com o maior valor em 4 meses. Os analistas acreditam que houve uma correção no mercado, além de um volume de negócios fraco. A Bolsa de Valores de São Paulo teve forte alta depois de uma perda acentuada nesta quinta-feira. 2013 registrou uma queda nas vendas de automóveis no país, a primeira em 10 anos. A retração ocorreu mesmo com a redução do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. De acordo com os dados da Federação dos Distribuidores de Veículos, foram emplacados mais de 3,5 milhões de carros no ano passado, uma diminuição de 1,6% em relação a 2012. Depois de 5 dias, os índios Yanomamis desocuparam o prédio da Secretaria Especial de Saúde Indígena em Boa Vista. A saída foi negociada com o representante do Ministério da Saúde. Foram mais de 3 horas de discussão. Os índios conseguiram o afastamento da coordenadora do Distrito Sanitário Yanomami, Joana Claudete. No início da semana, numa ação de intimidação, eles filmaram a coordenadora sendo obrigada a assinar o pedido de exoneração. No sul do Amazonas, as buscas por 3 homens desaparecidos em terras dos índios Tenharim vão continuar durante a noite. Há 2 semanas, quando eles desapareceram, os moradores de Humaitá atacaram a aldeia e colocaram fogo nas guaritas de cobrança de pedágio que os índios têm. Entre outras questões, o episódio trouxe à tona uma discussão sobre a legalidade desses pedágios, que são usuais em terras indígenas. Esta rodovia estadual passa no meio da reserva indígena dos Parecias e liga 2 municípios que são grandes produtores de grãos em Mato Grosso. Ali, os índios cobram pedágio para os veículos passarem. O valor varia de R$10 a R$50. A Transamazônica, uma rodovia federal, corta 7 estados e passa por reservas como a dos Tenharins, no Amazonas. Os índios também criaram um pedágio para os veículos. Os valores entre R$20 e R$120 eram cobrados há mais de 7 anos. Até que na semana passada, os postos de pedágio foram destruídos por moradores da região que acusam os índios do desaparecimento de 3 pessoas. Em todo o país, essa situação se repete em várias regiões, prejudicando a passagem dos cidadãos. Existem 78 rodovias federais que passam dentro de terras indígenas. A cobrança do pedágio não tem amparo legal, embora muitos deles existam há mais de 20 anos. O que mostra, na prática, a falta de atuação efetiva do governo. A FUNAI diz que negocia, com o apoio do Ministério Público, uma forma de compensação. Reconhece que o diálogo é difícil e diz que procura uma solução definitiva para o problema, mas não condena a ação dos índios. É encarado como uma questão que precisa ser dialogada. Não é questão de estar certo ou errado, é uma questão que precisa ser resolvida legalmente, juridicamente, tecnicamente, em diálogo com todas as partes. Envolve não só comunidade indígena e FUNAI, você tem que envolver outros órgãos, tanto federais quanto estaduais, para que você tenha uma solução conjunta. Mas o Ministério dos Transportes, em nota, disse que a proteção às comunidades indígenas não pode se sobrepor ao direito constitucional de livre circulação de todos os demais cidadãos, e que tem buscado assegurar a livre circulação de bens e pessoas por toda a malha federal, solicitando, quando necessário, a atuação de autoridades competentes. O Ministério também lembrou que no julgamento da ação sobre a terra indígena Raposa Serra do Sol, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a passagem de não-índios e a utilização de estradas não podem ser objeto de cobrança por parte de comunidades indígenas. A Procuradoria-Geral da República deu hoje parecer favorável à transferência de Marcos Valério, operador do mensalão da penitenciária da Papuda, em Brasília, para Minas Gerais. Ele foi condenado a 40 anos e 4 meses de prisão em regime fechado e pede para cumprir a pena onde mora a família dele.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, vai decidir se aceita ou não o pedido. Daqui a pouco, milhares de fiéis participam de missas em Salvador na primeira sexta-feira do ano. E no país da Copa do Mundo, a bola começa a rolar pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Milhares de fiéis participaram hoje de missas na Igreja do Bonfim, em Salvador. A primeira sexta-feira do ano é dedicada ao Nosso Senhor do Bonfim e também a Oxalá, no Candomblé. As missas foram celebradas de hora em hora. Como manda a tradição, os adeptos do Candomblé vieram de branco. O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, presidiu a missa campal para 2.000 pessoas. Urnas foram colocadas nas escadarias da igreja para que fossem depositados os pedidos para 2014. O Papa Francisco enviou hoje uma contribuição de 11.700.000 reais para ajudar a cobrir as despesas da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. O comitê organizador local ainda tem uma dívida de 43.200.000 reais. Segundo o comitê, o Papa resolveu contribuir porque ficou sensibilizado ao encontrar na jornada uma igreja jovem, viva e atuante. Começou hoje o maior campeonato de jovens talentos do futebol brasileiro, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na partida de abertura, o destaque foi Patrick, do Aquidauanense, autor de 2 gols na vitória sobre o Noroeste de Bauru. 2 belos gols na goleada do Flamengo sobre o Santo André. Esse foi de Jajá. E aqui, a jogada do ataque do time carioca terminou no gol de Renan Donizete. Ele é filho do atacante Donizete, que era conhecido pelo apelido de Pantera quando jogava. E agora há pouco, o Audax de São Paulo derrotou o Vasco com gols de Patrick e Wellington, 2-0. O Jornal Nacional termina aqui. Você terá outras notícias no Jornal da Globo, logo depois de Festival Nacional. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Quem está disposto a pagar o preço de um verdadeiro amor? And with words unspoken, a silent devotion, I know you know what I mean. And the end is unknown, but I think I'm ready, as long as you're with me, being as in love with you as I am, being as in love. Nesta segunda, depois de Amor à Vida, Being as in love, love, love. o maior crime que existe é não amar.